Paz do Senhor Jesus, bom dia. Uma vida de propósito. Para que eu estou na terra? Aqui hoje temos um estudo glorioso que vai falar sobre derrotando a tentação. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime de qualquer coisa que te leve a querer fazer o bem. Lembre-se que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que todos os outros enfrentam. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação nos torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhe mostrará uma saída, de modo que você não venha a ser vencido por ela. 1 Coríntios 10, versículo 3. Sempre há uma saída. Redirecione sua atenção. Posicione. Tiago 4, versículo 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. É um posicionamento. Sujeitar, pois, a Deus, nós estamos ignorando as atribuições do inimigo às nossas vidas. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula, resisti o diabo e ele fugirá de vós. O problema é que nós não entendemos um conjunto de duas junções no versículo só. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É andar nos seus preceitos, nos seus caminhos, nos seus estatutos, se preocupar em agradar primeiro a Deus. Resistir o diabo é resistir um pensamento que você sabe o teu ponto de fraqueza. É produzir frutos que você sabe que está agradando a Deus e está virando as costas para a concupiscência da nossa carne, da nossa concupiscência dos olhos, desejos pecaminosos. Fortalecer a nossa vida em Cristo, resistir à sedução. Todos nós temos um ponto fraco, cada um tem o seu ponto fraco. Talvez você tenha um ponto fraco na glutonaria, de comer tudo que vem pela frente. Talvez você tenha um ponto fraco de sair comprando tudo que está aos seus olhos, concupiscência dos olhos. Talvez você nem comporta nem a apagar a sua ostentação, nem apagar aquilo que você está fazendo, mas é um ponto fraco, você vai ter que começar a resistir sobre isso. Com a tentação, ela sempre começa num pensamento. Nós precisamos vencer a tentação, desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento apenas, mude. Pega seu drive, sua mente e mude. Isso aqui é um ponto fraco, eu tenho que me preocupar em agradar a Deus. Porque às vezes a gente acha, dentro de um relacionamento, que o nosso cônjuge, a traição é atrair o nosso cônjuge, é fazer algo fora do contexto, sei lá, olhar para outra mulher fora, desejar outra mulher fora, olhar para um homem fora, desejar um homem fora, talvez cair na prática do adultério. Isso é uma traição. Nem sempre é só isso. Por exemplo, nós temos uma diferença entre sujeitar aos vossos maridos. A Bíblia diz, o homem é o cabeça da casa, nós devemos sujeitar aos nossos esposos, assim como nós devemos sujeitar a Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então nós precisamos entender que se nós tiver uma delegação do nosso esposo, uma concordância, nós precisamos aparar arestas, nós precisamos atribuir coisas que estão talvez entrando em conflito no nosso casamento, colocando em risco a nossa saúde financeira. Nós precisamos aparar essas arestas, de forma que isso também atribui a uma traição ao marido. Por quê?
Porque se nós concordamos em não gastar, em fazer aqui um regime no nosso financeiro, para que isso nós possamos ter cada vez mais uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde de relacionamento, uma saúde financeira muito mais linda, porque entenda, se há momentos que nós olhamos para nós, desejamos ter tal coisa, mas faça a pergunta para você: eu preciso? Eu simplesmente quero ter? Eu quero ter por ser uma pessoa melhor? Eu posso comprar? Aquilo ali vai trazer uma satisfação para você? Ou aquilo ali vai fazer você competir com alguém? Não, eu preciso ter, porque eu quero ser melhor que outra pessoa. Isso é uma tentação. Você está sendo vencido pela tentação. Mas se o tempo derrotando a tentação, nós precisamos mudar, desviar. O primeiro passo é derrotar aquilo que está dentro de nós, aquilo que tem aguçado algo para que a batalha ela está sendo vencida. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida no drive, na mente. O que prende a sua atenção também aprisiona você. Glória! Tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Seja seletivo, escolha cuidadosamente no que você vai pensar. Como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 7, versículo 2, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu posso fazer, eu não faço, não consigo efetuar talvez o bem, talvez outros conseguem efetuar o bem com alegria, talvez outros conseguem disseminar a paz, a alegria, a longanimidade que tem dentro de você, do coração, consegue expressar, outros não conseguem, outros retraem, outros fecham. Então nós precisamos fazer com que a nossa mente, o nosso corpo obedeça a Cristo. É melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Se você cai, o seu amigo pode ajudar você a levantar-se. Aleluia! Mas se você cair sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Deixa eu mudar de livros aqui. Eu tenho aqui um comentário que eu achei muito poderoso. O mundo está em conflito com o Pai. A carne luta contra o Espírito. O diabo se opõe ao Filho de Deus. O maior pecado de Satanás. Nós estamos num tema que é vencer a tentação. O maior pecado de Satanás. E ele tenta impregnar isso dentro do meio do seu coração. Se chama-se orgulho. Eu não uso essa palavra para ninguém. Eu me orgulho do meu filho, eu me orgulho da minha esposa, eu me orgulho da minha empresa. Não, o orgulho, a única pessoa que usou na Bíblia foi Satanás. Ele também usa como principais armas de guerra contra os santos e o Salvador. Deus deseja que a humanidade, Deus deseja que sejamos humildes. Satanás deseja que sejamos o oposto, desejamos ser orgulhosos. Olha só, hoje nós vimos tantas dificuldades, Satanás prometeu a Eva que creu na promessa, pereceu. Um cristão recém-convertido não deve ser colocado em cargos espirituais, porque ele não consegue suportar, ele vai ensoberbecer. E a sua condenação vai estar no orgulho, porque ele está servindo ao diabo. Pá, que forte, que impactante, cara. Satanás é o autor de todos os empreendimentos espirituais que procura realizar por conta própria. Ele não se prende a pedir a Deus uma direção de como fazer. Pedro caiu em uma armadilha, puxou de uma espada, cortou a orelha de Malco. Ele tentou fazer a sua vontade. Deus disse: Pedro, o próprio Jesus disse: Pedro, não é assim, Pedro. Pegou a orelha do chão, colou.
Pedro, se preocupe em me obedecer, Pedro, em realizar a vontade do meu Pai. Nós realizando a vontade do meu Pai, nós estamos engrandecendo o seu reino. Oh, aleluia! Um dos problemas das igrejas de hoje é o número excessivo de celebridade, porque a celebridade, ela se opõe ao ser sério. Aleluia! Os cristãos são tão promovidos que sobra pouco espaço para a glória de Deus. O ser humano tem uma coisa que é problemática, é se orgulhar, se ensoberbecer. Aí não tem mais espaço para Deus. E nós estamos adeptos ao inimigo de nossas almas, achando que estamos agradando a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Trata-se de um termo sujeitai-vos, fazer a vontade. Quando um soldado raso age como um general, sem dúvida, ele começa a criar um problema, porque ele não tem experiência. Meu irmão, minha irmã, sempre há uma saída. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois ele conhece a Escritura melhor que você. Ele teve milhões de anos para praticar. E ele sabe realmente o que agrada a Deus. Talvez nós se preocupamos, divergimos em dúvidas, divergimos em algumas coisas que nós até podemos entender o que é agradar a Deus, mas no meio do caminho nós nos preocupamos em agradar mais a nós. E aí esse é um grande problema. Quando nós nos preocupamos em agradar a nós não estamos agradando a Deus. Se preocupa em agradar o Mestre. Se preocupa em buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas. Se você dobrar o seu joelho, pedir com fé, não para a sua própria vanglória, mas para que o nome do nosso Deus seja glorificado, você o receberá. Que a graça e a paz, a comunhão do Espírito Santo, seja com você durante esse dia. Deus abençoe. Deus lhe abençoe e conceda, com graça, aquilo que Ele propositou e que Ele possa reinar no seu coração. Em nome de Jesus. Seu amigo aqui, Pastor Ricardo, esta manhã, registrando essa reflexão. Deus abençoe.